Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Molindo Brasil. Eu sou a Vanessa e hoje nós vamos colorir uma arara azul. Então eu já vou mostrar aqui o meu esboço que eu fiz numa folha sulfite mesmo e passei por uma folha um pouquinho mais grossinha com textura. E para fazer esse colorido, nós vamos usar os lápis de cor Color Dream da Molindo Brasil. Então eu tenho aqui a caixa com 36 cores. Eu já fiz uma tabelinha dessas cores para ficar mais fácil na hora de colorir. Então vamos lá, vou ajeitar aqui minha câmera e vamos começar a colorir a arara. Então já coloquei aqui o desenho na minha prancheta e eu separei aqui um lápis preto, um lápis cinza escuro, um lápis prata e o lápis branco para a gente começar a colorir o olhinho da arara azul. O olho da arara azul é bem escuro, então com essas cores já dá pra gente ter um efeito bem legal. Então vamos lá. Vou também deixar aqui o meu lápis preto bem apontadinho para eu conseguir detalhar bastante os olhinhos dela. Tô usando aqui o meu apontador da Molin, que eu gosto muito, e olha só que ponta boa. Então, uma coisa que eu sempre faço nos meus desenhos de animais é começar a pintura pelos olhos. Eu acho que o desenho já vai ficando bonito assim logo no começo e isso motiva a gente a continuar. Então, o olhinho da arara ficou pronto e agora nós vamos colorir a pele que tem em volta do olho da arara. E essa pele, ela tem umas cores bem fortes, bem bonitas. Então, eu separei aqui 2 tons de amarelo, então um amarelo médio e um amarelo mais escuro. E 2 tons de laranja, um laranja mais claro e um laranja mais escuro para fazer as sombras. Vamos lá! Então, essa parte aqui tá pronta e agora nós vamos começar a pintar aqui a cabecinha da arara e um pedacinho da asa. Então, eu selecionei aqui 4 tons de azul, do mais claro pro mais escuro, pra gente começar a trabalhar nas peninhas dela. Vamos lá! Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar nos meus vídeos é que pintura com lápis de cor tem que ser feito com bastante calma. Não adianta você apertar logo na primeira camada, porque isso vai danificar o papel. Então, sempre tenta construir a pintura do mais claro para o mais escuro. Você vai sentir a diferença no seu desenho se você fizer isso. Dessa forma, você vai construindo as camadas e uma cor vai misturar na outra sem muito esforço. Então, gente, aqui eu finalizei a pintura. Olha que bonito que ficou. Uma coisa que eu sempre falo é que pintura com lápis de cor tem que ser sempre construída em camadas, para ficar bonito, para a gente conseguir mesclar as cores. O que eu vou fazer agora? Para fazer aqui a asinha, eu vou dar uma contornada com um lápis preto, para a gente conseguir um pouquinho mais de definição. Eu vou antes contornar as peninhas e depois eu vou fazer a pintura. Vamos lá! Então, além do contorno, vocês vão ver que eu vou escurecendo embaixo de cada peninha, porque uma peninha faz sombra na outra e quando você escurece assim, você dá uma profundidade maior ao desenho. Olha a diferença que dá. Para fazer essa sombra, eu fui usando do azul mais escuro para o azul mais claro, mas lógico, tudo com a mão bem leve, para depois conseguir mesclar bem essas cores. Então, finalizamos aqui toda a parte das penas da nossa arara azul e agora eu vou colorir essa parte aqui, que é uma pele que tem em volta do bico inferior da arara e essa pele tem as mesmas cores, é igualzinha essa pele que tem em volta dos olhos. Então, vou usar aquelas cores que eu mostrei para vocês, 2 tons de amarelo e 2 tons de laranja. Vamos lá! Então, tá pronta essa parte amarelinha e laranja da arara e agora nós vamos trabalhar nesse bico gigante que ela tem. Para fazer esse bico, gente, nós vamos usar preto, cinza,
talvez um pouquinho de prata e também uma caneta gel branca. Então tem essa caneta aqui gel da Molin, é uma caneta muito, muito boa, porque nós vamos usar essa caneta. Se vocês, assim, muita gente acha que o bico das araras, dos papagaios são pretos. Não, eles não são totalmente pretos. Como elas usam o bico para tudo, para escalar, para abrir semente, para abrir castanha, para brigar. Então o bico nunca é totalmente preto, ele tem umas ranhurinhas. Então, primeiro a gente vai usar os lápis de cor e depois os detalhes vamos fazer com a caneta gel. Então vamos lá, que eu vou começar fazendo uma base do bico com esse prata e esse cinza. Então, eu dei uma contornadinha com o preto em algumas partes e depois eu vim com o lápis prata para fazer uma base. Depois que eu preenchi com o lápis prata, eu vim com um cinza mais escuro com tom azulado para escurecer algumas partes. E agora, olha, eu tô com o lápis preto, mas com a mão leve. Então, em algumas partes eu passei mais de uma camada, em algumas partes eu passei só uma camada. E depois eu vim com o lápis prata e o lápis branco para misturar, mesclar essas cores. Bom, pessoal, então finalizei aqui a pintura do bico com lápis de cor. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a caneta gel da Molin maravilhosa, branca, para fazer mais alguns detalhes no bico. Como eu falei para vocês, as araras, os papagaios, eles usam o bico como um terceiro pé. E o bico, ele nunca é perfeitamente de uma cor só, assim, ou todo pretinho, ou todo bege, ele sempre vai ter umas ranhuras. Então, a gente pode vir aqui com a caneta branca e fazer alguns detalhes bem de levinho, e depois eu costumo, assim, passar o dedo por cima para deixar um pouquinho mais natural. Se vocês verem algumas fotos, assim, mais de perto, de psitacídeos, vocês vão ver que todos eles têm essas ranhuras no bico e que isso faz parte deles, né? Do estilo de vida deles, de como eles usam o bico. Então, quando a gente faz essas ranhuras aqui com a caneta branca, o desenho ele fica ainda mais realista. Esse desenho que eu fiz, ele não é totalmente realista, porque eu dei uma estilizada, mas alguns detalhes, assim, das espécies eu gosto de manter, como, por exemplo, essas ranhuras no bico. Eu acho que elas fazem toda a diferença. Eu gosto muito dessa caneta da Molin, ela pega perfeitamente em cima do lápis de cor e a gente consegue fazer efeitos bem legais. Olha que legal que vai ficando. Agora eu vou voltar aqui com o meu lápis preto só para dar uns toques finais e tirar um pouquinho do excesso da caneta. Aqui eu não vou colocar, eu vou deixar mais pretinho. E aqui eu vou só refinar algumas coisinhas. E o nosso desenho está praticamente pronto. Bom, pessoal, ficou assim o resultado do nosso desenho da nossa arara azul super fofinha. Então, se você gostou desse desenho, desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos que gostam de desenhar. Deixa um comentário aqui embaixo pra gente e não deixa de seguir a Molin nas redes sociais. Tem Instagram, tem Facebook e aqui no YouTube tá tendo vários vídeos a semana inteira. Tem artista de desenho, artista de lettering, tem o pessoal que adora compartilhar novidade de papelaria. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!